Luigi Mangione volta ao tribunal em Nova York um ano após o crime. Polícia da Califórnia pede ajuda de testemunhas que presenciaram um tiroteio mortal em festa infantil. Na Flórida, a operação apreende placas de estacionamento para pessoas com deficiência usadas ilegalmente. No Brasil, mais de 100 parlamentares pedem ao STF a prisão domiciliar humanitária de Jair Bolsonaro. O Brasil News começa agora. Boa noite. Luigi Mangione voltou ao tribunal nesta segunda-feira, um ano depois do assassinato do CEO da United Healthcare em Manhattan. Diversas testemunhas foram ouvidas durante a audiência sobre a validade de provas-chave no julgamento do suspeito por homicídio. Os depoimentos que começaram nesta segunda-feira podem durar a semana toda. Mangione foi indiciado em abril deste ano pelo assassinato de Brian Thompson, CEO da United Healthcare, em frente a um hotel em Manhattan, onde a empresa se reunia para uma conferência de investidores. Mangione está preso em uma cadeia no Brooklyn desde dezembro do ano passado. O suspeito pode pegar prisão perpétua, caso seja condenado por homicídio em segundo grau. No entanto, as datas do julgamento ainda não foram marcadas. Mangione se declarou inocente perante todas as acusações. E agora você acompanha um giro com mais notícias da região de Nova York com a repórter Aletea Rodrigues. 2 pessoas morreram e mais de 90 ficaram desabrigadas na madrugada de domingo após um incêndio que destruiu um prédio de 24 apartamentos em Plainfield. O fogo começou pouco depois de 1 da manhã e obrigou os moradores a correrem para a rua, sem tempo para recolher seus pertences. Autoridades municipais disseram que um casal com 2 filhos pequenos morava no apartamento onde o incêndio começou. A família foi levada ao hospital, mas os pais não resistiram. As identidades das 2 vítimas ainda não foram divulgadas. A Cruz Vermelha está prestando assistência aos moradores desabrigados. A causa do incêndio está sob investigação. E a HP anunciou que vai cortar entre 4 e 6 mil postos de trabalho em todo o mundo até o ano fiscal de 2028. De acordo com o CEO Henrique Lopes, o corte deve acontecer nos setores do desenvolvimento de produtos e operações internas e suporte ao cliente. O objetivo é utilizar ferramentas de inteligência artificial no lugar desses postos de trabalho. A empresa já havia demitido cerca de 2 mil funcionários no início deste ano, como parte de uma reestruturação previamente anunciada. E New York e New Jersey devem sofrer com uma passagem de uma tempestade costeira pela região prevista para terça-feira. A tempestade pode trazer chuva, uma mistura de chuva e neve ou neve molhada passageira. O Serviço Nacional de Meteorologia não descarta a possibilidade da primeira neve acumulada da temporada para partes da região. Entre 7 e 12 centímetros de neve pode atingir os 2 estados. A Big Apple já viu os primeiros flocos de neve no dia 11 de novembro, por conta de uma massa de ar frio. Vale lembrar que a chegada da temporada de nevascas requer cuidados básicos com a saúde. É importante vestir roupas quentes e impermeáveis, proteger as extremidades com gorros, luvas e cachecóis, optar por alimentos quentes e se manter hidratado. E se for dirigir, reduza a velocidade e aumente a distância entre os veículos. E um incêndio de grandes proporções atingiu um lar de idosos em Rockland, que também funciona como centro de reabilitação. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência. De acordo com as autoridades, as chamas se concentravam no 3º andar de um edifício no lar de idosos em Rockland. Familiares aguardaram por horas do lado de fora para saber notícias. Todos os 102 moradores do prédio foram evacuados. Não há relatos de feridos. Mais de 50 cidades da região se uniram para ajudar na evacuação dos moradores e mais de 60 ambulâncias atenderam à ocorrência que aconteceu no sábado. As instalações vão permanecer fechadas enquanto os reparos são realizados. A causa do incêndio está sendo investigada.
A seguir, cidade da Flórida pode sediar a Copa do Mundo Feminina de 2031. Até já! As linguiças cortes trazem o sabor artesanal que une amigos e família. O açaí Triunfo é a sua fonte de energia natural e saborosa. Uma operação da polícia apreendeu mais de 30 placas de estacionamento para pessoas com deficiência usadas ilegalmente. A repórter Lorena Gomes tem as informações. A operação durou 2 dias e foi realizada nos estacionamentos de lojas como Walmart e Target, na cidade de Mondora. Agentes retiraram mais de 30 placas de pessoas com deficiência que eram usadas de forma ilegal em mais de 80 paradas de trânsito. A ação quer garantir que as vagas reservadas a pessoas com deficiência sejam respeitadas. Muitas placas apreendidas estavam vencidas ou eram usadas indevidamente. As autoridades alertam essa prática é uma violação da lei que afeta a acessibilidade e a segurança de muitas pessoas. E um cliente de uma barbearia em Miami sacou uma arma e ameaçou o proprietário após uma discussão sobre um corte de cabelo. O vídeo mostra o homem saindo do salão por alguns instantes e logo em seguida voltando com uma arma. Ele aponta para o barbeiro enquanto 2 crianças observavam a cena. O dono do salão disse que o cliente frequentava o local há anos e que se surpreendeu com uma reação tão violenta. Felizmente, ninguém ficou ferido e o cliente, insatisfeito, foi detido pela polícia. O caso aconteceu na semana passada. E um jardineiro foi hospitalizado depois de levar um choque elétrico enquanto trabalhava em Fort Lauderdale. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu quando a vítima manuseava um equipamento de paisagismo e, de alguma forma, entrou em contato com uma linha de energia. As equipes de resgate encontraram um homem caído no chão e o levaram para o hospital com ferimentos graves, mas estável. O caso ocorreu na semana passada. A polícia e a companhia de energia investigam o incidente. E Orlando está entre as cidades indicadas para receber a Copa do Mundo Feminina de 2031. Mas antes disso, pode ser também a base da seleção brasileira no ano que vem. A FIFA anunciou: Orlando está entre as candidatas que disputam a vaga para sediar Jogos da Copa do Mundo de Futebol Feminino. As propostas foram entregues na sexta-feira. A cidade destacou a infraestrutura como estádios, hotéis, aeroportos e facilidades para receber times e torcedores do mundo todo na competição de 2031. Além disso, Orlando é avaliada pela Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, como possível base da seleção masculina durante a Copa do Mundo de 2026, que acontece nos Estados Unidos, Canadá e México. Se as 2 iniciativas se confirmarem, a cidade poderá se tornar um dos principais centros do turismo esportivo nos próximos anos, com grandes eventos internacionais e movimento para empresários, moradores e visitantes. A polícia da Califórnia pede que testemunhas que presenciaram um tiroteio em uma festa de aniversário infantil se manifestem. 4 pessoas morreram, 3 eram crianças. Enquanto isso, a polícia de Stockton segue procurando suspeitos. As vítimas do tiroteio em massa tinham 8, 9, 14 e 21 anos. Outras 11 pessoas ficaram feridas.
Os primeiros indícios sugerem que o tiroteio na noite de sábado, onde mais de 100 pessoas estavam reunidas, foi um incidente direcionado. O prefeito da cidade está oferecendo uma recompensa de $25 mil por informações que levem a uma prisão. No próximo bloco, Trump confirma conversa por telefone com Nicolás Maduro, mas evita falar o que foi discutido. Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. Fala, meu povo! Estamos começando mais um episódio do Salto Alto Podcast, com essa série na América. Mais de 100 deputados federais assinaram uma petição ao Supremo Tribunal Federal, o STF, solicitando a prisão domiciliar humanitária do ex-presidente Jair Bolsonaro. No documento, os parlamentares alegam que o quadro de saúde do ex-presidente, abre aspas, é grave, evolutivo e multifatorial, fecha aspas. Eles ainda citaram as mais de 10 doenças do ex-presidente, entre elas câncer de pele, anemia por deficiência de ferro, função renal alterada e soluços crônicos. Os parlamentares solicitaram ainda uma perícia médica oficial multidisciplinar para avaliar a saúde do ex-presidente. Há 2 semanas, Bolsonaro começou a cumprir a pena de 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe na sede da Polícia Federal, em Brasília. Em entrevista a repórteres a bordo do Air Force One, no domingo, o presidente Donald Trump confirmou que falou com o presidente venezuelano Nicolás Maduro por telefone. No entanto, Trump não deu mais detalhes sobre o que foi discutido. Questionado sobre o conteúdo da conversa, o presidente se limitou a dizer que foi uma ligação. No sábado, Trump disse que o espaço aéreo acima e ao redor da Venezuela deveria ser considerado fechado em sua totalidade. As tensões entre os países aumentam à medida que os Estados Unidos intensificam a presença das Forças Armadas próximos à Venezuela. E o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pediu um perdão presidencial no julgamento por corrupção. Em um vídeo divulgado no domingo, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que o processo criminal prejudica a capacidade de governar e que um perdão faria bem a Israel. Netanyahu nega as acusações de suborno, fraude e quebra de confiança. Os advogados disseram em uma carta ao gabinete do presidente Isaac Herzog que o primeiro-ministro continua acreditando que o processo judicial resultará na completa absolvição. Já o líder da oposição argumentou que Netanyahu não pode receber perdão sem admitir culpa, além de sugerir que ele deve deixar a vida política. O presidente Donald Trump, por sua vez, escreveu a Herzog pedindo que considere a concessão de um perdão a Netanyahu. Em Israel, perdões costumam ser concedidos depois que o processo legal termina e o acusado é condenado. No entanto, os advogados de Netanyahu argumentaram que o presidente pode intervir quando o interesse público está em jogo.
E esta edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Boa noite.